Palavras de reflexão com Paulinho Gomes. O dia apenas amanhecera e Jorge já se achava a meio caminho da empresa em que trabalhava. Os passos lentos e olhar voltado para o chão demonstravam a tristeza e o desalento de que estava possuído. Adentrou o local de trabalho alguns minutos antes do horário e cumprimentou o colega um tanto desanimado. Ao perceber a tristeza de Jorge, o companheiro lhe perguntou interessado: "O que aconteceu com você? Seu olhar denuncia sentimentos amargos." "É verdade. Trago nos ombros o peso da desesperança. À minha volta só acontecem desgraças e mais desgraças. Eu sinto-me impotente e eu penso que sou o homem mais infeliz da face da terra." "Mas afinal de contas, o que foi que aconteceu?" indagou o colega. Ora, meu irmão mais novo contraiu grande dívida e fugiu sem deixar o endereço. Meu cunhado envolveu-se com assaltantes e está atrás das grades." O companheiro, que ouvia atento, observou: "Mas podia ser pior." Jorge continuou: "A minha esposa levianamente envolveu-se com um rapaz bem mais novo que ela e abandonou o lar." "Mas podia ser pior", retrucou o colega. "E o meu melhor amigo me traiu, espalhando calúnias a meu respeito." "No entanto, podia ser pior", falou novamente o companheiro. Jorge não suportou mais ouvir aquela afirmativa e perguntou um tanto irritado: "Ora, eu já lhe contei tantas desgraças da minha vida e você só sabe dizer que podia ser pior. O que poderia acontecer que fosse pior do que tudo isso?" O amigo respondeu serenamente: "Você falou que o seu irmão tomou um empréstimo e não honrou o compromisso, que seu cunhado envolveu-se em assaltos, que sua esposa o traiu, que seu melhor amigo caluniou. Sim, e eu posso afirmar com segurança que podia ser pior, se fosse você o autor de tantos desatinos." Jorge, um tanto chocado, olhou longamente para o colega e respondeu meio reticente: podia mesmo ser pior." Às vezes nos deparamos com situações que nos deixam tristes, porque sentimos o coração dilacerado pela traição, pela calúnia ou pelos equívocos dos entes queridos. Todavia, se já conseguimos permanecer fiéis à nossa própria consciência, poderemos oferecer apoio aos que ainda se debatem nas águas turbulentas dos vícios morais. Ainda que a navalha da ingratidão nos dilacere o coração, ainda que a desgraça dos seres amados comprima o nosso coração afetuoso, ainda que tenhamos que sorver a taça da calúnia, lembremos o maior exemplo, Cristo Jesus, diante da traição do amigo que com ele convivera por longos anos. Lembremos as lágrimas do sublime Galileu diante do sofrimento alheio. E por fim, lembremos a derradeira frase que proferiu do alto da cruz infamante: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Podia ser pior. Às vezes você acordou nesse dia lamentando, retrucando, falando coisas absurdas. Mas você já parou para pensar que podia ser pior? Podia ser pior. A minha vida não muda, eu não tenho dinheiro para nada e a minha alimentação não passa disso. Mas podia ser pior. Podia você estar atrofiado numa cadeira de roda. Podia você não ter pernas para andar. Podia você não ter mente, ser um débil mental. Podia você ser uma pessoa que não tem movimentos, que não ouve, que não fala, que não enxerga. Não podia ser pior. Por mais que seja a situação que você esteja vivendo,
nesses tempos tão difíceis, pare um pouquinho para refletir. E que a frase do amigo do Jorge, que chegou todo esbaforido, chegou todo entristecido, desanimado com a vida e com a esperança amortecida no coração, dizendo tantas atrocidades que aconteceram com ele. Mas, amigo, poderia ser pior. Mas como? Eu já te contei tudo isso e você só vive aí falando que poderia ser pior. Sim, poderia ser pior se fosse você envolvido em todas essas situações. Você está em paz com a sua consciência. Você está em paz com Deus. Você tem maneiras de trabalhar, um dia para produzir e um Deus para enxergar você, para te ajudar. Não podia ser pior? Então medite um pouquinho e pare agora com todas essas lamentações, pare agora de falar tantas asneiras, fique em silêncio um pouquinho, como diz uma parte bíblica, aquietai, e sabei que eu sou Deus. Às vezes nós nos mexemos, falamos, retrucamos, queremos dar a nossa opinião e às vezes a nossa opinião só estraga. Às vezes os nossos comentários só estragam. Às vezes o nosso dizer só estraga. Lembre sempre, poderia ser pior. Mas enquanto existir Deus, olhando para todas as situações, olhando por você, por mim e por todos nós, não será possível ser pior. Palavras de reflexão com Paulo